Olá, pois é, meu caro inscrito e por inscrever, meu caro, meu querido por inscrever, eu venho nesta sexta breja, né, comentar um assunto que tem me incomodado muito. Aliás, tem me incomodado muito há muito tempo. Essa história de parlamentar usar verba de gabinete para furar o teto salarial. Isso é antigo, viu? Muito antigo, não é novidade não. Antigo e a prática se desenvolve em tudo que é lugar. Agora, por exemplo, coincidentemente com a história lá do Fabrício Queiroz, do Flávio Bolsonaro, tem uma série de tweets muito oportunos, muito lúcidos e muito reveladores da deputada, da parlamentar mais votada da história do Brasil, a professora Janaína Pascoal, professora da famosa Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, templo da liberdade democrática no Brasil, autora, junto com o professor Miguel Reale, professor dela, inclusive, do libelo de impeachment de Dilma Rousseff, e que mereceu o sufrágio de mais de 2 milhões de eleitores paulistas para a Assembleia Legislativa. Pois bem, a Janaína foi a uma palestra dada por um funcionário da Corregedoria da Assembleia Legislativa, e nessa palestra o funcionário, que ela não identifica por uma questão funcional lá, do código da própria Assembleia, né? O funcionário contou como é que é o esquema que há muito tempo se combate, mas em vão, lá na Assembleia Legislativa de São Paulo. Cada deputado estadual tem direito a nomear 32 assessores, você ouviu bem? 32, muito bem pagos. E aí você diria, tem que ser a melhor assessoria técnica do mundo. Em nenhum lugar do mundo, uma Assembleia Estadual que faz praticamente nada, tem 32 assessores. Muitas vezes serve para empregar apaniguado, chefe político, cabo eleitoral. Mas muitas vezes serve para remunerar o chefe do gabinete, né? O deputado, aquele que ocupa o gabinete. E aí a Janaína ficou sabendo que é um esquema praticamente que não dá para combater, porque quando alguém se sente insatisfeito com isso e denuncia, primeiro é demitido sumariamente, por decisão consensual da Assembleia. Depois é obrigado a devolver o que ganhou. Quer dizer, não é negócio denunciar, o negócio é ficar no esquema. Agora, por que o esquema é bom? Porque são pessoas normalmente muito humildes, que não têm condições de ganhar melhor, e aí ganham um salário altíssimo, incomparável com o mercado de trabalho particular, privado, e aí está ganhando bem sem trabalhar e tem que só que dividir a parte do leão com o deputado estadual, o deputado federal, o senador, seja lá quem for. Isso é muito, muito antigo no Brasil e faz parte do conjunto do que eu lhe falei, das verbas públicas que são apropriadas legalmente, de forma até mafiosa, como no caso, pelos políticos, que têm foro privilegiado, que têm todos os privilégios, ainda tem mais esse. Você quer ver, muita gente aí reclama do COAF. Cadê o COAF? Eu também já reclamei, também tive razão em reclamar. Como é que passou o Petrolão? Como é que passou o Mensalão? Como é que passou tudo isso pelas barbas do COAF, pelas barbas do Banco Central, da Receita Federal? Sempre reclamei disso. Agora, o COAF está indo lá para a jurisprudência, digamos assim, né? Para a jurisdição, digamos, que é o correto, do futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro. Pois é, e por causa do trabalho que o Sérgio Moro teve na Lava Jato e o COAF, né, o Conselho de Controle das Operações Financeiras, né, teve na devassa do maior escândalo de corrupção do Brasil. Então vamos colocar as coisas como são. Corrupção é crime, o crime é previsto na lei, o combate à corrupção é feito através da busca do dinheiro. Onde está o dinheiro? E aí é a parte do COAF. O COAF não é polícia, não é Ministério Público, não acusa ninguém. O COAF dá uma assessoria técnica a partir de movimentações
bancárias previstas na lei, porque para quebrar sigilo bancário tem que ter autorização do juiz. O COAF lida com movimentações, transações financeiras. Então o COAF não está atirando no filho, no neto, filho do Bolsonaro, no PM que era assessor dele, não. O COAF estava fazendo uma devassa sobre deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a LERJ. Olha aí, hoje o Globo está publicando que são 75 assessores e ex-assessores de 21 deputados, todo o espectro partidário importante está previsto, e isso aí faz parte daquilo que eu falei no meu artigo de anteontem, citando o artigo do professor Modesto Carvalhosa, de sábado, que eu repito aqui porque é essencial. Tem muita corrupção legal prevista na Constituição, e aí para acabar com essa corrupção vai muito além de Lava Jato, vai muito além de tudo, vai precisar de uma reforma constitucional que só Deus sabe como é que pode ser feita. De qualquer maneira, é bom lembrar que o Sérgio Moro está aí uma saia justa, ele vai ser ministro da Justiça de um governo, no momento em que o chefe do governo, apoiado e aplaudido, apoiado pelo eleitorado que lhe deu a vitória, aplaudido 75% dos brasileiros que responderam a uma pesquisa CNI-IBOP, publicada nos jornais hoje, dizendo que ele está atendendo a sua vontade de que um chefe político deve fazer. Aliás, eu aconselho você a ler a entrevista que eu fiz com o professor da USP, José Augusto Guilhom Albuquerque. Essa entrevista está no meu blog, no blog do Neumann e do Estadão, se localiza lá fácil. Eu coloco aqui, inclusive, o link dele. E nessa entrevista, o professor Guilhom, que é um grande especialista em política e em relações internacionais, disse que Bolsonaro ganhou a eleição exatamente por isso. Porque o povo está se queixando há 5 anos, desde 2013, e a elite política não deu lhufas de atenção a ele, e agora o Bolsonaro se elegeu por isso, porque ele promete uma luta limpa pela lei. Ainda não tem um projeto dele, nada que se possa alcançar esse tipo de coisa. Agora, eu só quero alertar o seguinte, não há nenhuma ilegalidade no que a Assembleia está investigando, apesar de o presidente da Assembleia, o André Ceciliano, do PT, ter movimentado no gabinete dele, não ele, mas o gabinete dele movimentou 49 milhões no mesmo período aí que tá a história lá do Flávio Bolsonaro. Só a secretária movimentou 20, né? Olha, 20 milhões não é pouco dinheiro. Pois bem, mas a questão não é essa, a questão é que uma coisa é a transação financeira, outra coisa é o crime. Agora, se houver o crime, ou seja, se houver transferência de dinheiro do empregado pobre que recebeu um salário alto para doar parte dele para o deputado, aí são 2 crimes, é fraude e lavagem de dinheiro. Crime semelhante ao do Lula lá, o Lula está sendo acusado no sítio Santa Bárbara, lá em Atibaia. Pois bem, a Janaína Pascoal, do alto da sua lucidez, alerta no seu Twitter, em vários tweets, essa questão na Assembleia Legislativa de São Paulo. E a revista Cruzoé, desta semana, está tratando disso aí, chamando o que na gíria, quando eu cheguei aqui para fazer reportagem política, já se falava nisso, o esquema Rachid. Por exemplo, participavam do esquema Rachid os irmãos Vieira Lima, Gedel e Lúcio. Gedel está preso, Lúcio é deputado, só vai ser preso se o Supremo deixar, né? De qualquer maneira, foi encontrado um bolo de 51 milhões num apartamento controlado por eles, e há também acusações de que eles usavam o esquema Rachid nos seus gabinetes, no caso, no gabinete do Lúcio Vieira Lima, que é deputado federal. E o Lúcio foi também ministro do Temer, mas está preso, chorando lá na cadeia, porque tem crises terríveis de choro lá na Papuda, em Brasília. Pois bem, então esse esquema é o seguinte, como ele termina em crime, então tem que esperar para ver o que é que o Ministério Público vai dizer disso tudo, de todas essas transações que o COAF está informando, né? Em relação à saia justa do Moro, é que o Moro se comprometeu a vida inteira com o combate à corrupção. Aí de repente tropeça num caso desse que não é nada criminoso ainda, mas ele mesmo disse que tem que ser investigado. A questão é como é que investiga. A própria Cruzoé está dando, na edição desta semana, que descobriu qual é o depoimento que o Fabrício de Queiroz vai dar para explicar essa transação. Ele disse que negocia com equipamentos eletrônicos.
Isso aí não sou eu que vou decidir, não é você, é o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e depois a Justiça. Primeiro lá, o Ministério Público Estadual do Rio, mas vai chegar certamente o Ministério Público Federal. Não é problema nosso. No meio disso tudo vai estar o Ministro da Justiça, o Sérgio Moro. Eu só espero que isso aí não termine, por não descobrir nada, chegar à conclusão que não houve nada. Não é por aí. De qualquer maneira, é um assunto gravíssimo. O assunto é grave, mas todos os personagens estão envolvidos, todos os partidos. Não é uma exclusividade da família Bolsonaro. De qualquer maneira, o Bolsonaro vendeu na eleição a hipótese de que ele era um cara que estava acima dessas coisas da velha política. O rachide é velha política pura. Não estou dizendo que eles fazem rachide, hein? Não venham me bater por causa disso. Eu não estou dizendo isso. Eu estou só dizendo que existe o esquema e a Janaína Pascoal quase foi vice do Bolsonaro. Contou com clareza, inclusive a história que é praticamente impedido de denunciar quem tenta, né? Pois bem, agora vamos a uma notícia boa. Pois não é que o Luiz Fux, ministro do Supremo, resolveu mandar prender Cesare Battisti? Está todo mundo chamando o Cesare Battisti de ativista. Não é ativista, não. É terrorista criminoso. Matou 2 e participou da morte de mais 2. É um crime político. Quer dizer, o crime político é um crime cometido por um cara de esquerda. Ele era militante dos proletários armados pela Revolução e tal. E por isso matou comerciantes que não tinham nada a ver com a guerra política na Itália. Fugiu e se associou com um sujeito que tem o codinome de Luiz Favre. Eu já desconfio de gente que não usa o próprio nome, usa o codinome. Mas esse cara era casado com Marília Andrade. Marília Andrade, filha do empreiteiro Sérgio Andrade, da Andrade Gutierrez. E na condição de marido da Marília, e sendo Sérgio também amigo do Lula, o casal acolheu em Paris Lurian, filha do caso extraconjugal do Lula com a enfermeira Miriam, que foi um caso bastante debatido na eleição de Lula contra Collor, que o Collor venceu. Pois acontece que o Lula pagou com a negativa da extradição para a Itália esse favor. O que aconteceu? O Supremo decidiu, à época, que não havia nada que impedisse a extradição, mas que era uma decisão política, tinha que ser do presidente. E no último dia do seu segundo mandato, o Lula proibiu a extradição de Cesare Battisti, que desde então vive em Canané, numa bela casa, tomando cachaça na praia, porque o Brasil não permitiu até hoje a extradição. O Fux já tinha dado uma liminar para evitar a extradição, mas agora deu uma liminar autorizando a Polinter a prender o Battisti para esperar a decisão. Qual é a decisão? Por enquanto tem a decisão do Fux. Pode ser que a defesa recorra, vá ao Supremo, e aí o Supremo confirme ou negue a decisão do Fux, que é transferir essa decisão para o presidente da República, porque é uma decisão política, não é uma decisão jurídica. O presidente da República pode ser o Temer, eu duvido, porque o Temer tem mais 14 dias, 15 dias, e isso aí não vai dar tempo de passar por todos esses trâmites. Vai ser do Bolsonaro. O Bolsonaro já disse ao embaixador da Itália, é uma grande notícia para a Itália e para nós, que o Brasil vai deixar de fazer parte dessa farsa, de esconder aqui um assassino comum com os coleguinhas do rádio. Aí eu vou ter que concordar com quem fica criticando aqui o que eles chamam de mídia. Ativista? Mas que ativista? O cara é terrorista, ou melhor, é um assassino frio e brutal. E tem que ir para a cadeia, cumprir a pena de prisão perpétua na Itália, que é um Estado de Direito, e ele teve direito à defesa. Bom, eu vou ficando por aqui e peço que você dê um like se você gostou desse vídeo, apesar aqui da gritadeira final e das tomadas dos goladas d'água aqui. Aí você dá um like e você se inscreve no meu canal, toca no sininho e aí vai ser informado sempre que eu gravar os próximos. Lá embaixo tem tudo onde você me encontra, com link, com tudo, tá tudo lá. Então é isso aí, direto ao assunto, em té e simbora!